Irmãos, boa noite. Graça e paz a todos. Estamos aqui, o último dia do ano de 2024. Estamos aí às portas de um novo ano, o ano de 2025, que está chegando aí. Eu queria nessa noite te chamar a uma reflexão. Eu queria te convidar para uma reflexão aqui nessa noite, da palavra de Deus, um devocional aqui. E o tema que eu quero sugerir é um chamado a perder. Tá, vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. E o tema é um chamado a perder. Acredito que um tema diferente, um tema que talvez você não ouve muito por aí. Na verdade, os temas que ouvimos por aí é um chamado à vitória, um chamado à conquista, um chamado à prosperidade, um chamado aos vencedores. Mas eu queria te chamar a atenção para isso. Evangelho, vida cristã, um chamado a perder. E eu queria te chamar a atenção a alguns textos da palavra de Deus. Se você tem sua Bíblia aí, se você puder conferir os textos e ler comigo, eu queria te convidar. A vida com Jesus, um chamado a perder. Primeiro, Mateus capítulo 16, versículo 25. Jesus chama os discípulos a uma reflexão, aqueles que queriam seguir. E Jesus disse assim: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor a mim e ao Evangelho, achá-la-á. E o versículo 26, Jesus diz assim: porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em resgate da sua alma? Então, eu queria que você refletisse nessa noite. Jesus dizendo assim: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, ao Evangelho, achá-la-á. Seguir Jesus, às vezes, significa perder algumas coisas aqui. Eu sei que de 50 anos para cá, o Evangelho não é muito de dizer sobre perder, sobre renunciar, sobre abrir mão. É mais popular dizer sobre conquista, sobre vitória, sobre ganhar, sobre ser vencedor, sobre conquistar. Mas isso difere muito do Evangelho de anos atrás, dos primórdios do Evangelho, inclusive do que Jesus sugeriu aos seus primeiros seguidores. Porque Jesus disse para os primeiros seguidores que para seguir a Ele precisava perder muita coisa aqui pelo reino, com a visão de ganhar na eternidade. Então eu queria que você começasse pensando comigo sobre é preciso perder para ganhar. Então Jesus está dizendo aqui: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, achá-la-á. Os primeiros seguidores de Jesus entenderam a proposta de Jesus de perder para ganhar. Se você olhar a Bíblia comigo, lá na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 3, da carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, do versículo 4 ao 9, Paulo diz assim: olha, se alguém puder achar que pode confiar na carne, confiar nas coisas dessa vida, sou eu. Eu sou hebreu de hebreu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, do grupo dos fariseus. Quanto à lei, irrepreensível. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
Um cara com um currículo invejoso. Mas ele diz assim, mas isso para mim tinha valor até Jesus. Depois que eu encontrei Jesus, eu tive todas essas coisas, todo esse currículo religioso que eu achava que tinha algum valor, eu tive isso por perda, como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Um homem que perdeu muito para seguir Jesus. Ele estava cotado para ser talvez um dos membros do Sinédrio, um rabino, um homem de grande prestígio, mas ao conhecer Jesus Cristo, depois do encontro com Jesus Cristo, ele considera isso tudo como nada. Ele perde todo esse prestígio religioso, passa a ser inclusive perseguido por aqueles que antes o aplaudiam. Chamado de Jesus Cristo não é só para vitória, perder para ganhar. Eu queria te chamar a atenção para 2 exemplos do Evangelho, para exemplificar aquilo que queremos meditar aqui nessa noite. Se você olhar para o Evangelho de Lucas, o capítulo de número 18, nos apresenta ali o capítulo 18 de Lucas, a partir do versículo 18, nos mostra uma figura de um homem que era muito rico e muito religioso. Um homem que era formado na religião, além de ter muitas posses, ser muito rico. E ele foi até Jesus querendo ganhar. Um homem acostumado a ganhar. Talvez um empresário, um comerciante, um negociador, acostumado a ganhar. Ele foi a Jesus e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Eu já conquistei muito. Nessa vida aqui eu já conquistei, já tive, já ganhei. Agora eu quero saber como é que faz para ganhar a vida eterna. E Jesus disse para ele assim: o que diz os mandamentos? Conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E Jesus cita alguns dos mandamentos para ele. E ele diz assim: tudo isso eu já tenho observado desde a minha infância. E aí percebe que ele foi para ganhar, e Jesus então dá uma resposta para ele. Falou: olha, então te falta alguma coisa. Rico você já é, não é dinheiro. Religioso você já é, cumpre a lei, os mandamentos, também não é religião. Faz o seguinte: vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. E vem e segue, e terás um tesouro no céu. E a Bíblia diz que depois dessa resposta de Jesus, ele entristeceu, baixou a cabeça e foi embora. Porque ele foi querendo ganhar e Jesus convidou ele para perder. E aí, depois disso, Jesus faz uma ressalva. Disse: como é difícil os ricos que têm o coração nas riquezas entrar no reino do céu. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E os discípulos, então preocupados, dizem assim: Senhor, então é difícil, quem pode se salvar? E Jesus responde assim: para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E aí, depois dessa resposta, você que entende o Evangelho sabe que para o homem se salvar por si só é impossível. Só Deus pode nos salvar, porque nós não podemos salvar a nós mesmos. Mas depois dessa resposta, Pedro faz uma pergunta: mas e nós, Senhor, que deixamos tudo, pai, mãe, irmãos, deixamos tudo por amor ao Senhor, o que vamos ganhar? E Jesus responde assim: não existe nada ou ninguém que nessa vida tenha deixado tudo, irmão, pai, mãe, coisas dessa vida por amor a mim, que não venha ganhar 100 vezes mais nessa vida. Por fim, a vida por vir, a vida eterna. Então percebe que Jesus disse aqui
que é preciso perder? Perder para ganhar. Bom, nós lemos aqui, nós citamos o Lucas capítulo 18, esse jovem rico não pôde seguir Jesus porque não estava disposto a abrir mão, a perder para ganhar. Mas se você continuar lendo o Evangelho de Lucas, o capítulo seguinte, o capítulo 19, fala de outro personagem, de outro homem. Esse não era religioso, mas era rico também. Outro jovem rico. Outro homem rico. Não religioso, muito pelo contrário. Ao oposto do outro que era religioso, esse era rechaçado pela religião. Cobrador de imposto, um homem pequeno por nome Zaqueu, quis conhecer Jesus. E resolveu, porque era pequeno, não poderia ver Jesus por causa da multidão, resolveu subir numa árvore para lá de cima ver Jesus. E quando Jesus passou, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Aqueles que estavam seguindo Jesus se indignou. Como é que Jesus vai pousar na casa de um homem desse pecador? Mas a Bíblia diz que Jesus disse que veio buscar e salvar os perdidos, o que se havia perdido. Zaqueu desceu, e a Bíblia diz que ele recebeu Jesus com alegria. E diferente do personagem do capítulo anterior, o personagem agora, ele recebe Jesus, e ele diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Darei meus bens aos pobres, restituirei aqueles que eu defraudei. Percebe que esse já está abrindo mão, perdendo, sem que seja cobrado. Sem que seja cobrado, sem que seja pedido. Ele está disposto a perder para ganhar. E Jesus percebe então a atitude desse homem. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Percebe a diferença desses dois homens? Um voluntariamente resolveu, um não quis abrir mão, perder para seguir Jesus. O outro voluntariamente está disposto a perder para seguir Jesus por algo maior. Eu sei que as perguntas que ouviremos hoje na virada do ano é: quais os teus sonhos de conquista para o ano de 2025? As perguntas serão: o que você almeja conquistar no ano de 2025? Quais os seus planos e projetos de sucesso para 2025? Mas eu vou te fazer uma pergunta diferente nessa noite. Do que você está disposto a perder no ano de 2025 pelo reino de Deus? Quais as suas disposições para abrir mão de coisas no ano de 2025 pelo Rei e pelo reino? Eu queria que você pensasse nisso aí. Se você puder, deixa aí uma resposta. O que você está disposto a perder, a abrir mão pelo reino de Deus no ano de 2025? Porque evangelho e vida cristã não é só ganhar, não é só conquista, não é só vitória como tem se ensinado por aí. Jesus pediu para perdermos aqui, para abrirmos mão em troca de algo maior. Eu queria que você pensasse nisso no dia de hoje. 2025 debaixo da proteção de Deus para você e sua família, em nome de Jesus.